Olá, eu sou Gi Peixoto, do blog Diário da Arquitetura, e hoje quem eu convidei para vir tomar um café comigo foi o Lucas, da GF Engenharia, aqui no Porto do Sol, para a gente conversar um pouquinho sobre construção. Esse assunto que para muitas pessoas soa como um pesadelo, mas hoje ele vai mostrar para a gente que dá para fazer tranquilo. Lucas, se apresenta pra gente, quem é você, qual a sua especialidade? Tá, vamos lá. Gi, meu nome é Lucas Castro Guerra, eu sou engenheiro civil, eu me formei na Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, tenho pós-graduação em georreferenciamento de imóveis urbanos e rurais. Hoje eu atuo especificamente no nicho de construção civil, tá? Especialmente construções de alto padrão e comerciais. São os dois nichos em que nós mais atuamos hoje. Sou goiano de nascimento, mas rondoniense de coração, porque eu já estou aqui há alguns anos. Gosto muito dessa terra, acho ela muito próspera e de gente boa. Todo mundo tem uma história para contar de que eu tive problema com uma obra, mas isso acontece muito também porque as pessoas elas querem se autogerir e autogerir uma obra. E hoje a gente tem o trabalho de empresas especializadas como a tua, de trabalhar com a parte de gerenciamento e administração de obra, né? Conta pra gente, a pessoa quer construir e aí ela tá com o projeto na mão e ela precisa começar uma obra. Por onde que ela começa e onde entra o trabalho de gestão de obra? Então a gente vai começar por um projeto arquitetônico. Começar pelo projeto arquitetônico. Primeiro fator, você tem que ter uma empatia com o profissional que está desenvolvendo esse projeto contigo. Especialmente nas construções, essa pessoa vai ter que entender qual a sua demanda, o que significa dizer que ele vai ter que te entender. Ele vai entrar na sua cabeça, na sua família, dos seus sócios, eu não sei se é uma coisa comercial, mas ele tem que entender a expectativa, ele tem que ter muito claro qual é a expectativa de vocês em relação ao projeto. Para que não frustre, obviamente, no futuro. Depois do desenvolvimento do arquitetônico, aí a gente começa a obra em si. Bom, na verdade ainda não. A gente vai para o desenvolvimento de projetos complementares, que são aqueles projetos técnicos que viabilizam o projeto arquitetônico, também devem ser elaborados por profissionais competentes, engenheiros civis, engenheiros eletricistas e por aí vai. E aí a gente começa a obra de fato. O arquiteto vai propor uma série de intervenções. Elas têm que estar compatíveis, por exemplo, além do que eu tenho focado na expectativa do cliente, elas têm que estar compatíveis com o código de obras, elas têm que estar compatíveis com uma ergonomia. Sim. E tudo isso tem que ser analisado previamente. Para quê? Para que no decorrer da obra você não tenha que fazer aquelas mudanças que acabam deixando a coisa meio sem sentido e que vão frustrar também, no final das contas, o resultado é sempre o mesmo, a frustração do cliente. Que é, na verdade, o nosso principal objetivo lá do começo. Então, ao se planejar, a gente vai, por exemplo, ver se as soluções técnicas adotadas, se elas são viáveis na localidade que está fazendo, ou há materiais que não são fornecidos em Porto Velho. Sim, então, a cadeia de gestão de fornecimento, então não adianta você propor ao seu cliente determinado material e você não vai conseguir recebê-lo aqui, você não vai conseguir fazer essa compra aqui, essa aquisição aqui. E mesmo que seja um produto, às vezes, que tem uma loja daqui vende, mas não tem a pronta entrega, um produto sob encomenda. Isso entra na parte de planejamento, de cronograma, né? De fato. Para que a pessoa não se prenda a comprar algo porque tem no comércio, porque chegou na hora. A clássica, tenho que comprar porque vou instalar semana que vem. Justamente. E assim, obra, apesar de a gente ter alguns contratempos, mas é tudo muito previsível. Sim. São determinadas, como você disse, tem determinados fornecedores que vão demandar um tempo mínimo para que seja feito o pedido, para que o pedido seja produzido de fato, a logística de entrega. Então, assim, essas variáveis têm que ser levadas em consideração. Por isso que, antes do início da obra, a gente vai estabelecer um cronograma físico e um cronograma financeiro. O físico serve muito para isso que você falou, tá? Para a gente prever questões de insumos, quando e com quem nós falaremos a respeito da aquisição de cada insumo. E o financeiro vem para mediar a materialização disso aí, porque não adianta a gente querer um insumo e a gente não ter o dinheiro. Sim. Passado a fase de projeto, passado a fase de planejamento da obra, a gente entra em quê? Tá. A gente entra em licenciamento de obras. A gente vai licenciar a obra junto à municipalidade. Especificamente no caso de Porto Velho, a gente vai licenciar junto à CEMU, tá? Após isso, você tem você vai ter que também registrar a obra junto ao CREA, é elaborada uma anotação de responsabilidade técnica de execução, tá? Então, essa obra vai estar licenciada,
você vai ter algum profissional responsável tecnicamente pela sua obra, tá? São necessários ainda os comunicados à Delegacia Regional do Trabalho, então você tem que comunicar também ao Ministério do Trabalho que você está iniciando. Tá? É muito importante que a obra não é só construir, não é só levantar a parede. Você tem toda uma gestão também tributária, financeira, que é necessário que seja acompanhado de fato. Não é só tô com terreno, tenho um projeto, vou botar gente para trabalhar na minha obra. De forma alguma. Tanto é que caso você faça isso, até você vai ser penalizado posteriormente na regularização do seu imóvel. O que vai implicar que, por exemplo, numa revenda desse imóvel, caso você construa para revender, você vai ter dificuldades, você vai reduzir o seu nicho aí de clientes, porque uma obra não regularizada, ela, por exemplo, ela não estará apta a financiamento junto a qualquer banco aí, tá? Porque ela não vai estar averbada, por exemplo, na matrícula desse imóvel. Enfim, então tem uma série de coisas que... Então a obra não é só levantar tijolo, temos burocracia envolvida. Antes de fazer os complementares, a gente tem que fazer, por exemplo, a sondagem do terreno, saber... É uma questão muito importante a definição da capacidade de resistência do solo, por isso que a gente faz uma sondagem. A gente impede que desastres aconteçam futuramente, e não somente para desastres, mas também economicamente acaba tornando mais viável a obra. Você reduz seção de elementos estruturais, por exemplo, ou aumenta se necessário for, mas tudo em prol da segurança. Você torna um projeto eficiente, economicamente viável, mais refinado, eu diria, e enfim, e aí a coisa fica correta, você pode dar prosseguimento ali, tranquilidade. Sondagem feita, os projetos documentários, a burocracia toda elaborada, vamos para executar. Fechamos o terreno, começamos os cortes e aterros, uma coisa bem legal, você trabalha com a topografia do terreno, você delineia ele da forma como você quiser, da forma como o seu projeto arquitetônico estiver aí requerendo, é bem interessante essa fase. Após isso, vamos para a fundação, os elementos da infraestrutura, são N tipos de fundação. Em Porto Velho a gente costuma usar sapatas isoladas, tudo, mas na verdade a seleção do método de fundação vai do projetista. Não há regra geral. É que em Porto Velho a gente acaba tendo esse costume. É mais uma tradição do que que já tem se feito sempre. Justamente. E acaba que por ser tradição se torna mais barato, porque você tem mais opções de quem presta o serviço na cidade. Sim. Então acaba se tornando. Geralmente métodos que não são tão usuais, eles acabam custando mais caro. Entendo. Infraestrutura. Aí já não todos fazem. É um processo que a GF Engenharia toma. A gente já entra com os projetos hidrossanitários e elétricos, só as tubulações, já antes junto com a fundação, para que não tenhamos que fazer intervenções aí na fundação depois de rompimento delas, por exemplo, para passagem de tubulações, etc. Então a gente já faz meio que concomitantemente esses processos. Compacta processos para facilitar lá na frente. Justamente. Acaba que a nossa saída é um pouco mais lenta, tanto é que a fundação é extremamente importante. Você fazer uma fundação mal feita, você condena toda a edificação. Então, assim, a gente tem muita atenção a essa etapa. É uma etapa de uma atenção à alocação dos pilares, por exemplo. Ela é determinante no projeto. Caso a gente loque isso de maneira errônea, a gente vai ter paredes menores, paredes maiores, um pilar no meio da sala, um pilar no meio do banheiro, que aí começa a dor de cabeça. E olha que a gente já pega cada coisa, depois, em seguida, para a superestrutura, a gente vai construir pilares e vigas, ainda nos elementos estruturais. Sim. Pode-se fazer também, ao mesmo tempo, essa etapa junto com a alvenaria de vedação, que são os tijolos. Aqui em Porto Velho, especialmente, a gente usa tijolos cerâmicos. Tijolo de barro. Sim. Determinadas regiões usam também blocos de vedação de concreto. Não tem função estrutural, apesar de existirem os blocos estruturais, mas aqui também temos os blocos de vedação em concreto. Ainda não é tão usual, mas é uma possibilidade. Tá? Enfim, sobe-se a superestrutura também, incluindo as lajes. Fechamos, elétrica sendo feita aí, e eu ainda tô puxando ainda chapisco e bolso, tudo, porque se eu for falar aqui, tudo... a gente vai ficar um ano. Então vai alvenaria, que inclui chapisco e bolso, justamente, tudo. reboco, enfim, todos seguindo as suas respectivas normas. Para cada etapa dessas é bom salientar que a gente tem normas da ABNT, que estabelecem aí parâmetros, tá? É interessante. Que isso é importante até lembrar que quando a gente trabalha com uma empresa especializada na área que vai fazer a parte de gestão de obra, de acompanhamento certinho da obra, tem toda essa questão de normas que a empresa segue. É diferente de quando você toca a obra sozinho, entre aspas, de quando você tem um profissional. Claro, né? sem dúvidas. Até porque nós, por obrigação, temos que dar garantia à nossa obra. Então, assim, claro. Essa atenção ela é fundamental
para que a gente chegue num produto que possamos dar uma garantia, né? Uma garantia, então assim, a gente tem que estar atento a essas normativas, foram feitas e desenvolvidas ao longo de muitos anos, não é nada aquele que foi de experimentação de um profissional recém-formado. De achismo. Não é de achismo nem nada, e muito menos de alguém que ouviu o tio falar nem nada. Então, porque meu tio, meu parente, meu vizinho fez dessa forma. Eu vou fazer também e vai dar certo. Não. Então é tudo muito experimentalizado, então assim, hoje parametrizado. Enfim, levantamos a alvenaria de vedação. Rebocou. E na verdade, anteriormente a isso, a gente tem por costume também já fazer a instalação das tubulações elétricas, os conduítes, as mangueiras corrugadas aí, a gente já instala todas para que não sejam feitos justamente os cortes no reboco. Isso depois prejudica o acabamento na hora de fazer a pintura interna, por exemplo. Ficar fazendo recorte no reboco, você acaba tendo uma manchinha ali, alguma leve ondulação que por mais que o profissional seja bem, ele acaba deixando despercebido. Então a gente tenta evitar esse tipo de intervenção depois do reboco feito, assim, pensar em fazer antes. Planejamento, a gente faz antes. Exatamente. Por isso a gente precisa de vários projetos, por exemplo, o elétrico, que é um projeto complementar, mas acompanhado dele a gente tem o luminotécnico, que são umas variações aí de uma mesma coisa. É a iluminação. Sim. A gente basicamente, o luminotécnico é o design, a parte de design de interiores, né, que entra. Exatamente, também deve ser feita por um profissional habilitado. Tá. Agora a próxima fase, que é a fase mais bonita, eu acho, mas a mais demorada. Que é? Então, ainda falta a cobertura. A gente vai fazer a laje. A gente tava só na construção, verdade, me perdi. Tá vendo que é muita coisa? Contrato profissional. É muita coisa, tá vendo? É muita coisa. Enfim. E faz a cobertura também, conforme, mas é um item, apesar de pequeno, mas é onde a gente tem dor de cabeça também com infiltrações, tudo, por isso que eu não deixei de falar sobre a cobertura. Nela. Porque geralmente a gente faz só a laje, ainda que haja possibilidades, por exemplo, de lajes impermeabilizadas, tudo, sempre bom dar uma atenção a esse item, porque depois ele é um item que fica muito aparente. Sim. Enfim, alvenaria, pilares, infraestrutura todas prontas, cobertura, a casa tá lá, aquela casa cinza, pô, tá lindo, mas você ainda não entende como o seu sonho, porque ela tá cinza. Aí já é pro acabamento. Aí é a parte gostosa da obra. É a parte que a gente toma os puxões de orelha do cliente também. Porque bate a ansiedade, é uma etapa que, em termos de tempo, em relação ao cronograma total da obra, não é tão grande, não é tão expressivo. Tá? Só que as atenções já estão muito focadas nela. Ali o cliente começa a sentir ansiedade, putz, agora se materializou, minha casa já tem cara, minha casa já tem identidade. O meu imóvel já tem, pô, é o meu. É aquilo ali que eu pensei, que eu vi no papel, e agora ele tem cara. Então, a coisa começa a mudar. Aí os ânimos começam aí todo mundo começa a ficar ansioso. É uma fase dos revestimentos. Tipicamente, a gente aplica os assentos de revestimentos, que são aqueles... São os pisos também, só que assentados na parede. E a gente acaba chamando de revestimento. Sim. Ele vai revestir as paredes. Geralmente, paredes de áreas molhadas, mas com banheiros, cozinha, lavanderia... Hoje, particularmente, a gente tem uma infinidade aí de marcas no mercado, de tipos, então o cliente tem muito material aí para ele se dispor, para ele brincar. Por isso também ele vai ter que contratar um profissional, porque senão vão ser tantas escolhas que ele vai ficar sobrecarregado e no final das contas ele não vai conseguir tomar a decisão, sabe? Então o profissional às vezes é não só para selecionar, mas também para direcionar o caminho que ele vai tomar, porque senão ele vai acabar ficando meio perdido. Revestimentos. Aplicamos um forro sem São N. Hoje a gente usa muito o forro em gesso acartonado, seja ele da forma como ele foi, tem algumas modalidades de aplicação, mas da forma como temos aí, ele dá para ser feito. Aí a gente entra os rasgos no gesso, que a gente chama de sanca, os cortineiros, etc. N possibilidades. Também, aqui, tipo, Porto Velho especificamente, acho que não só Porto Velho, na verdade, mas a gente também tem forros de madeira muito, muito atraentes, que tem um aspecto mais rústico e tudo mais. Aquela brincadeira do concreto com a madeira. Fica e hoje tá super em alta. Voltou a estar em alta novamente. Então, assim, é muito interessante, porque a gente, acho que a contemporaneidade, a gente teve um negócio de repente, querer só linhas retas. Antigamente, aquele negócio neoclássico, tudo aquele negócio redondo, comum. Hoje, de repente, a gente quis tudo reto. E agora teve gente resetando, falou, pô, eu quero um pouquinho lá, vamos pegar a madeira de novo, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar lá pra fazenda, meus avós ali e tudo mais. E a gente acaba querendo uma coisa mais rústica. E tem uma pegada também bem interessante, né? Enfim, revestimentos, forro, casa limpinha, a gente começa a dar... antes e junto com o revestimento, a gente vai começar a fazer o tratamento das superfícies. A gente vai tratar as paredes, a gente vai aplicar seladores acrílicos, massa corrida, PVA...
Massa acrílica, geralmente, a gente passa nas regiões externas, nas áreas externas, por conta da resistência dela às intempéries, às chuvas, que na região aqui elas maltratam a gente mesmo, inclusive no momento que a gente está chovendo. Tá chovendo agora, no momento. Rondônia não tem como. E hoje, há 5 minutos, estava um sol daqueles. Não, há 5 minutos a gente estava pessoado, mas enfim, é bem legal. E a gente tem inclusive, acho que eu esqueci de mencionar na fundação, um dos tratamentos mais importantes é a impermeabilização. A gente tem problemas de uma umidade altíssima nessa região, na região amazônica. Além disso, um lençol freático aflorado, que dependendo da região, isso vai gerar umidade. A gente tem uma umidade que a gente chama, que ela sobe por capilaridade. É uma umidade que, geralmente, a tendência da água é por gravidade. Ela vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. É lógico, né? Se eu derramar essa água, ela vai... Mas o solo ele não funciona bem dessa forma. Geralmente, quando são formados pequenos canais, a água ela tem a tendência de subir, de para baixo, de baixo para cima. É muito o que a gente vê em Porto Velho, especificamente. Paredes, ela acaba tendo um certo fungo ali, um certo musgo, e geralmente essa água que acende aí do solo, e ela acaba gerando essa umidade ali no cantinho da parede, fica aquela coisa feia, desgastando as pinturas e tudo mais, que em Porto Velho, especificamente, ele sofre muito com isso. Então, a impermeabilização da fundação é super importante para que isso não aconteça. É um gasto aí que você vai estar prolongando a vida da sua obra, a vida útil da sua obra por muitos mais anos. Você vai ter uma expectativa de vida aí muito maior do que se você não fizer nenhum tratamento. Enfim, e aí a gente vai para os pisos. Aí os pisos, sentamos ele, aqueles formatos lindos. Aí rejuntamos tudo bonitinho. Aí a obra é linda. A hora de abraçar o cliente, a gente viveu isso juntos. Instalamos as luminárias, tudo. Cara, a obra capaz de construção civil, ela tende a finalizar nos pisos. Obviamente, depois da instalação dos pisos, como vem os móveis, cabe aí aos designers exteriores, mas como eles acabam vindo, a gente acaba fazendo intervenções de retoque na pintura, porque no decorrer mesmo de montagem dos móveis tem circulação de pessoas. Tem circulação de pessoas, os móveis batem nas paredes, isso é normal, é natural. Então há depois um que chama de pente fino, há um pente fino aí, especialmente de pintura. O restante são testes de hidrossanitário, que na verdade são feitos lá no começo, mas que são retomados agora. Com as instalações já das peças, dos metais, das louças, de tudo. Exatamente. Vai na parte de testes. Exatamente. Elétrica da mesma forma, eventualmente alguma coisa que não tenha ficado bem encaixado. Então aí a gente faz uma série de testes, até que a gente fala pro cliente, pega a chave. A chave tá na mão, pode fazer a mudança. Exatamente. Aí a gente reduziu o processo de 1 ano e meio de construção agora uma conversa de 15 minutos. Excelente. Mas, bem isso mesmo. E durante uma conversa dessa é que a gente percebe realmente a importância de ter um profissional por trás disso tudo, acompanhando, planejando, cuidando, porque toda e qualquer dor de cabeça que seria do cliente passa a ser do profissional, e para o cliente ele só passa a solução. Claro, não. Ele só chega para o cliente com a solução. Exatamente. Então, aqui nesse bate-papo a gente mostrou da importância de ter um profissional habilitado cuidando de uma obra. Então, baseado nesse bate-papo aqui com o Lucas, nós vamos resumir para vocês em 7 passos como é feita a construção de uma casa. Vamos lá, Lucas? Passo 1. Vamos lá. Então, resumidamente, nós temos aí 7 passos. Começar pela infraestrutura, fundação, tá? É o alicerce da casa. Superestrutura, são os pilares, vigas e a laje, que vão compor o esqueleto da casa também, a parte estrutural, correto? Vamos para vedação. Vedação são as paredes, é aquilo que não tem função estrutural, mas que fecha a casa, que veda a casa de elementos de intempéries, de elementos externos aí. Sim. Tá? Em seguida temos a execução da cobertura. A cobertura é fundamental para cobrir a casa. Com intempéries também. Projeto hidrossanitário e elétrico. Eu vou juntar aqui num tópico só. Eles são desenvolvidos concomitantemente. São as estruturas hidrossanitárias da casa, hidráulicas e de esgoto. E também as elétricas, tá bom? E por fim, o acabamento. São as etapas de acabamento. E aí a gente está unindo revestimentos, pisos, revestimentos e pintura da casa. Eu vou unir esse tópico só. É uma atenção mais especializada, que é o que garante a satisfação do cliente no final. É basicamente isso. Legal. Esse foi um bate-papo nosso sobre todos os passos para uma construção, para ajudar você a melhorar a sua construção e cuidar disso de uma forma com bem menos dor de cabeça. O Lucas esteve aqui tomando um café comigo aqui no Porto do Sol. O café que a gente toma sempre durante nossos bate-papos é o café do Jungle Coffee, que é o café daqui de Rondônia. A minha produção de figurino, quem sempre faz, é a loja Arraso Closet. E segue a gente nas redes sociais.
E toda semana, você sabe, tem um café com especialista.